Fala pessoal, Halloween tá aí, então bora pra uma resenha de terror. Fala pessoal, eu sou o Andrew do Arsenal Books, seguindo aqui com a temática do Halloween no canal. Hoje a gente vai falar sobre uma obra do mestre, A Hora do Lobisomem, de Stephen King, mas eu não vou me ater somente a esta obra de lobisomem. Eu vou falar de uma preciosidade que eu tenho na minha coleção, mas mais pra frente eu explico sobre isso aqui e a importância que essa obra tem pra mim como leitor. Então fica ligado, mais pro final do vídeo, após a resenha de A Hora do Lobisomem, a gente entra na trilha do lobisomem. Essa semana eu volto a poder beber álcool, então vamos lá, vou mais de leve, vou com o Fireball essa semana para nos acompanhar nessa resenha. Então, voltando aos padrões normais do Arsenal Books, chega mais. Pessoal, antes de entrar na obra como um todo, vamos falar um pouco sobre a concepção desse livro, porque eu acho que ajuda também a explicar o que ele se propõe, tá? Ele é um livro bem fora da curva dentro da biblioteca Stephen King, por assim dizer. Este livro ele foi concebido em 1983, tá? E foi o segundo livro lançado no Brasil neste novo modelo da Suma, do Biblioteca Stephen King, que visa relançar obras já esgotadas do mestre. Eu vou entrar nesse aspecto um pouquinho mais pra frente do vídeo, mas só para contextualizar vocês. Então, em 1983, sai originalmente A Hora do Lobisomem. E a concepção dessa obra ela gera algumas místicas. Alguns dizem que Bernie Wrightson, um dos grandes nomes do cenário de HQs mundial, foi convidado para fazer um calendário temático de lobisomem por uma determinada empresa. Então ele faria algumas ilustrações representando cada mês do ano. E dentro disso, o King ele foi convidado para escrever uma pequena sinopse acerca destas ilustrações do Bernie Wrightson. Aí dizem os rumores, falam as más línguas, que o King, obviamente prolixo do jeito que ele não conseguiu se conter em tão somente uma sinopse para essas artes. E embasbacado com o trabalho do Bernie Wrightson, ele acabou evoluindo esse projeto para o que hoje ele é aqui apresentado a nós. Tornou-se aí um romance, um pequeno romance que eu classifico como uma novela. Estamos falando de um livro de 150 páginas, certo? Outras vertentes dessa história dizem que isto aqui nasceu de um desafio proposto para o King, que ele precisaria entregar uma história, um conto mais precisamente, que os capítulos seriam pautados pelos meses do ano, então começando em janeiro e se encerrando em dezembro, e que cada capítulo deveria ter no máximo 500 palavras. O King aceitou em tese este desafio, mas trocando um pouco os termos do proposto e estendeu para cada um dos capítulos, os 12 capítulos, para 6.000 caracteres, que culminou nesse romance de 40.000 caracteres. Se tiver de fato 40.000 palavras aqui, dentro da classificação mais aceita de mercado, isso aqui passa a ser um romance. Mas a julgar pelo tamanho da obra e até mesmo a estrutura narrativa dela, eu classifico mais como uma novela, tá? Um conto mais esticado, por assim dizer. Então existem essas míticas e essas divergências no que tange como foi concebida a ideia original para essa obra aqui. Agora a gente entra um pouco mais na narrativa em si para entender se vale ou não a pena conferir A Hora do Lobisomem. Como eu disse para vocês, essa obra foi lançada mundialmente em 1983 e é uma das primeiras obras da carreira do King a emplacar ali logo depois de Carrie e Salem. E querendo ou não, fazendo um paralelo com Salem, que eu já comentei em outros vídeos aqui no canal, que é quase como uma releitura de Drácula, aqui o Stephen King faz a mesma coisa, uma releitura de um personagem aí da cultura pop, um monstro clássico, que é o lobisomem. Até é curioso porque as primeiras versões de Salem, quando lançadas aqui no Brasil, elas foram lançadas como A Hora do Vampiro. E esse aqui chegou como A Hora do Lobisomem, que se manteve até então. Salem acabou trocando no meio do caminho entre as republicações. E aqui a gente vai acompanhar, como eu comentei, um livro com 12 capítulos, sendo que o primeiro se inicia em janeiro, a gente vai passar por todos os meses do ano,
e vai se encerrar em dezembro, onde numa pequena cidade, no Maine, obviamente, em Tarskarsmil, acontecem alguns assassinatos um tanto quanto misteriosos. Em janeiro, o assassinato de um trabalhador ali dos trilhos do trem, que cuida ali da parte dos trilhos do trem nas cercanias de Tarskarsmil, ele aparece morto, né, dilacerado, um ataque bem feroz, algo que choca a cidade. Cada mês que vai sendo narrado aqui, a gente vai acompanhando um ataque diferente da criatura. Obviamente, nós, quando já pegamos o livro para ler, a gente sabe que se trata de um lobisomem, mas a cidade como um todo, nestes primeiros ataques, eles não trabalham com a possibilidade de um lobisomem, sim, de um assassino. E a cada mês, quando ele vai narrando cada um desses ataques, vai se criando esse caos dentro da população de Tarskarsmil, tentando entender, talvez não seja um assassino em série, talvez seja uma criatura, o que está acontecendo, e vai se fechando o cerco. É importante isso, a cada mês parece que ele vai aproximando o ataque da cidade, o que começa numa parte mais afastada de Tarskarsmil, o segundo mês já se aproxima, até que vai culminando para o centro, sabe? Vai convergindo para chegar no coração da cidade. O engraçado é que nos primeiros 5 capítulos, então até maio, a gente não tem realmente um protagonista nessa obra. Ele vai surgir, ou o mais próximo de um protagonista vai surgir somente no mês de junho, na figura do Marty, um garoto de 10 anos paraplégico. E o Marty, ele é um rapaz ali que, obviamente, pelas dificuldades físicas dele, ele enfrenta seus desafios, ele não tem muitos amigos, e para ele é muito importante, a melhor data do ano é o 4 de julho. Tá? E quando chega essa data ali, ou seja, na metade do livro, aqui a cidade já está empolvorosa com a ameaça dessa criatura que está matando as pessoas em um determinado período de cada mês. Que período é esse? O de lua cheia. Ponto importante, aqui o King ele trabalha tentando aliar os feriados com a lua cheia. Então cada mês que a gente vai acompanhar aqui, janeiro, fevereiro, todos ele vai pegar datas específicas de feriados mais representativos desse período. É importante, obviamente, seria muita coincidência que todos os feriados culminassem em momentos de lua cheia. O King ele faz aqui sua meia-culpa no final, ele sabe e expõe que não seria possível pelo calendário que a lua cheia ocorresse exatamente sempre nos feriados, mas ele toma uma liberdade poética em prol da narrativa, em prol da obra, certo? Então, cada mês a gente vai acompanhar uma data específica, uma data comemorativa. E aí, a partir de junho, a gente tem a figura do Marty, que é o mais próximo do nosso protagonista. Eu não vou me adentrar mais em detalhes da sinopse, obviamente eu falei, um livro de 150 páginas. Aqui a grande graça da narrativa é tentar descobrir junto com o Marty quem é o lobisomem. Então, obviamente, se eu adentrar um pouquinho mais, se eu avançar mais 2 meses, eu já posso dar com a língua nos dentes e entregar algum spoiler para vocês. É um livro muito curto, eu li à época em 2021 em 2 dias, mas tranquilamente é um livro que tu pode ler em um dia só. Coisa de tu sentar no sofá, em 2 horas tu termina essa narrativa tranquilamente. Bom, apresentada a sinopse para vocês, vamos tentar entender um pouco do que representa essa obra e tentar mais ou menos ver onde é que ela se encaixa em determinado momento histórico. Eu vejo muito como uma construção de uma narrativa pulp. Lembra das revistas pulp que ficaram muito... Lembra não, né? Mas as revistas pulps elas ficaram muito famosas no início do século XX, ali entre 1920 e 1930... Figuras conhecidíssimas da cultura pop nasceram nas páginas dessas revistas pulp, como Conan, de Robert Howard. Se a gente avançar um pouco no tempo, anos 40, Isaac Asimov nos contemplou com os seus robôs, também nessas revistas pulps aí voltadas para ficção científica, obviamente. Só que o grande charme, que na época não era charme, mas acabou se tornando para nós, hoje em dia, mais saudosistas, o grande charme é que essas histórias elas eram muito curtas, eram livros realmente contos ou pequenas novelas que tinham um punch muito grande no final, que faziam alguma revelação. E eu sinto muito dessa toada que o King tenta trazer para cá, né? Porque como é um livro curto, ele mantém o mistério até as últimas páginas de quem é
o lobisomem e o que está acontecendo, sabe? Para dar aquele punch final, e eu gosto do final dessa obra particularmente, dizendo aqui, tá? Eu sei que o pessoal critica muitos finais do King, mas aqui eu acho que fechou bem. Fechou da forma que ele deveria fechar essa obra. A literatura pulp, à época, quando ela estava nos seus tempos áureos, ela era considerada por muitos, na minha opinião erroneamente, como literaturas dispensáveis, literaturas descartáveis. Eram livros muito baratos, de poucas páginas, com papel de baixíssima qualidade, que a intenção era justamente o quê? As pessoas pagarem ali menos de $1, alguns centavos pela revista, ler e jogar fora. Né? Tu curtia aquela história ali na tua viagem pro trabalho e depois tu jogava fora, descartava e beleza, vamos para a próxima quando chegar a nova edição. Então por isso que até hoje em dia é muito difícil tu achar revistas pulps legítimas da época, e quando tu acha, normalmente o pessoal pede uma grana mais significativa por elas. Poucas sobreviveram, infelizmente. Poucos tinham aquela veia de colecionador nos anos 20 e 30, né? Então eu vejo muito dessas características de uma revista pulp aqui na construção dessa obra. Vamos entrar em um outro ponto. Como a gente está falando de um romance curto ou de uma novela, 150 páginas, o King aqui, ele, diferente da grande maioria de suas obras, ele tem pouco espaço para se aprofundar em personagens. Embora ele ainda tenha uma questão de alguns personagens relativamente cativantes, como a figura do Marty, até pela dificuldade que ele impõe a esse personagem, porque ele é um guri de 10 anos cadeirante tendo que desvendar quem é a porra de um lobisomem. Quer desafio maior, pô? Só que não chega aos pés de outras construções de personagem que o King já fez, obviamente até pela complexidade da obra. Então assim, como é que eu vejo A Hora do Lobisomem? Eu vejo muito como um livro bem descompromissado, assim como era a proposta das revistas pulp, que tu não deve encarar ele como uma obra tradicional do Mestre King, né? Tu tem que entender este contexto do qual ele está inserido, porque senão tu pode se decepcionar. Eu acabei não me decepcionando, mas assim, não de longe, tá? Não é uma leitura marcante, não é um trabalho memorável do King, mas sabe o que ajuda a ficar com esse livro na cabeça? As ilustrações do Bernie Wrightson. Eu posso classificar esse praticamente como um livro ilustrado. Lembra quando eu comentei que o Bernie Wrightson, famosíssimo no meio dos quadrinhos, tinha sido convidado para fazer um calendário? As artes dele estão aqui contidas nas páginas. Cada capítulo abre com uma arte do Bernie Wrightson, normalmente as aberturas de capítulos são em preto e branco, e no meio desses capítulos, geralmente representando e mostrando os ataques do lobisomem, são artes coloridas. Obviamente eu estou passando na edição para vocês conseguirem ver com mais detalhes, certo? E pô, o Bernie Wrightson é um gigante da indústria, tá? Essas ilustrações são muito fodas e dão um ganho muito grande para a obra. E também ajudam a trazer essa questão da arte pulp, né? Os pulps à época, até mesmo as capas das revistas pulps, elas tinham esse design mais cartunesco, mais de desenhos com a estética da época, e o trabalho feito pelo Bernie Wrightson aqui ajuda a endossar essa cara de revista pulp para esta obra. Um ponto importante e que eu acho que sim deve ser levado em consideração na hora de vou adquirir este livro ou não, é o preço dessa obra. Eu vou olhar aqui, ó, na hora com vocês aqui no site da Amazon, pegar o clássico. Obviamente, se vocês forem optar por comprar esse livro, o façam pelo link abaixo, deixa uma comissão para este que vos fala, este que vos apresenta essa análise, vocês não pagam nada mais por isso. Só que eu também vou jogar um pouco contra. Eu acho que esse preço é completamente descabido para o que representa a obra e até pelo intuito da obra. Aqui, ó, eu estou vendo agora, 65,38. Ok, é um livro em capa dura, uma diagramação bacana, as ilustrações do Bernie Wrightson. Só que é um livro que tu vai ler em um dia. É uma história que tu vai ler em um dia. Ah, André, a gente não pode avaliar só pelo tempo, pela quantidade de páginas. Cara, no mercado como está hoje, com o preço dos livros hoje, cara, a gente tem que ponderar cada uma das compras que a gente faz.
E a gente tem que entender se este valor faz ou não sentido para aquilo que a obra te apresenta. Na minha opinião, não vale R$65. Eu acho um absurdo que a Amazon pelo menos bota como preço de capa de R$ 99,90. E aí eles te dão 35% de desconto e sai por R$ 65,38. Cara, na época, eu comprei em 2021, eu paguei, se eu não me engano, na casa dos R$30. Esse eu diria que é um preço justo para essa obra. Vai chegar um momento que isso vai estar novamente na casa dos R$30? Acho difícil, acho pouco provável. Fiquem atentos. Eu sei que, como a gente está falando de Stephen King, as pessoas muitas vezes não ponderam se é uma obra que vale ou não a pena comprar. É o colecionismo. Eu quero ter toda a biblioteca Stephen King na minha casa. Eu, particularmente, quero ter todos os livros do King aqui, já falei isso em outros momentos aqui no canal. Só que, particularmente, se vocês puderem esperar, não estiverem na ânsia, R$65 por esta obra não vale a pena. Fiquem atentos nisso, beleza? Pessoal, e para encerrar o assunto A Hora do Lobisomem por aqui, obviamente estamos falando de uma obra do King, então estamos falando de uma adaptação cinematográfica. Somente 2 anos após o lançamento desse livro veio o filme A Hora do Lobisomem. Infelizmente eu não tive a oportunidade de ver esse filme ainda, eu acho. Por que eu acho? Porra, eu vi tanto filme de terror na época do SBT quando eu era pequeno, eu não lembro de todos. Mas eu não me recordo de ter assistido esse filme. Eu procurei algumas opiniões, são bem mistas, a maioria desfavorável. Então, por favor, quem viu este filme dos anos 80, comenta aí. Vale a pena eu correr atrás? Tem certa semelhança com a obra original? E eu sei que tem, que o rapaz é cadeirante, então alguma similaridade eu sei que eu vou encontrar. Mas me digam aí se vale a pena ou não. E pessoal, como eu comentei no início, aproveitando a temática Halloween, mas mais do que isso, a temática lobisomem por aqui, eu quero apresentar para vocês um livro que para mim tem um significado bem especial. Estou falando de Na Trilha do Lobisomem, de Silvestrini. Só que vejam o seguinte, aqui é classificado como um livro-jogo. O que seria um livro-jogo, André? Um livro-jogo, à época, eu lembro bem disso, como eu procurava esse tipo de material depois que eu tive contato com Na Trilha do Lobisomem. Um livro-jogo é onde tu toma as tuas decisões e tu tenta construir a tua própria história. Existem diversas histórias, ou melhor, existem diversos desfechos para a mesma trama inicial contidos aqui nesse livro. Então vou dar um exemplo. O livro ele começa com uma narrativa do protagonista, no caso, tu, né? Que vai estar lendo este livro, foi a um leilão, e nesse leilão uma das peças que mais chamou a atenção era um medalhão, este que está contido na 4ª capa do livro. E esse medalhão, tu acabas comprando este medalhão e na volta para casa acaba acontecendo um evento que tu sofre um acidente de carro, ou melhor, tu tem a opção ali de como tu vai lidar com aquele evento. E a partir dali começa a narrativa com os pontos que tu vai construir. Exemplo, em determinado momento vai chegar, aqui eu tô pegando partes completamente aleatórias, porque o livro ele não segue cronologicamente, tu não vai ler a página 1, 2, 3, 4 e 5. Então, por exemplo, chega um momento, um determinado evento que tu chegou até ele, e aí ele te dá 2 opções no final desse evento. Você pede para a recepcionista ligar para o número que deixaram. Atenda o telefone do 34. Aí tu vai procurar aqui pelos números o 34, se tu escolher essa opção. Beleza. Ou então, além de aventureiro, você quer dar uma de sedutor. Tente o 18. Então aqui tu vai dar em cima da recepcionista, por exemplo, e aí tu vai, em vez de ir para 34, tu vai para 18. Aí tu vai ler o texto da 18, né, que é as consequências da tua escolha, e no final da 18 ela vai te dar outras 2 opções. E assim tu vai indo. O grande charme dessa obra, que é de lobisomem, é tu descobrir qual é o mistério por trás do medalhão, quem é o lobisomem, o que está acontecendo, e sair vivo dessa narrativa. Então, obviamente, tu vai tentar inúmeras vezes até que tu consiga sair vivo dessa aventura. É muito bacana. E por que eu disse que isso é muito marcante para mim? Porque, assim, foi um dos primeiros livros, pelo menos conscientemente, que eu li por prazer, que eu li querendo ler. Foi um dos primeiros livros que me fascinou, que me despertou o interesse pela literatura. Pô, quem tá falando? Eu tinha 10, 11 anos,
cara, eu poder construir a minha narrativa, ainda mais dentro do âmbito de uma história de terror, que eu sempre fui tão fascinado, pra mim aquilo foi uma virada de chave. Eu já falei que posteriormente o livro que me fez voltar de forma muito mais ativa para a literatura foi o Hobbit, do Tolkien, mas esse aqui foi o primeiro livro que me despertou esse amor pelas narrativas, esse amor por contar histórias e por ler histórias. E, cara, como eu queria que vocês encontrassem ainda esse livro, se vocês têm filhos principalmente, é uma baita de uma pedida para quem quer incentivar a literatura, obviamente. E, poxa, é um livro que eu guardo com muito carinho aqui na minha coleção. Sem contar a temática, obviamente, que eu gosto. E como eu disse, depois de ter contato com isso aqui, poxa, eu passei a buscar muitos livros-jogos. Infelizmente, eu achei pouquíssimos à época. Tanto é que o único que sobreviveu aqui à minha coleção é o Na Trilha do Lobisomem. O resto que eu tinha era mais voltado para a parte de RPG, que particularmente eu acabei nunca jogando, tá? Então, me crucifiquem, eu nunca consegui jogar ou entender direito como funcionava o RPG de mesa, também não tive muita paciência, confesso. Mas essa dinâmica aqui, putz, cara, me pegou de jeito na época e é uma baita de uma obra. Fica aí a indicação, procurem, não faço ideia como é que tá a disponibilidade disso aqui. Com certeza ele não é mais lançado hoje em dia, mas se vocês cruzarem por isso num sebo, saibam que é uma baita oportunidade. Bom, pessoal, essa foi a resenha de A Hora do Lobisomem e aproveitei para falar sobre A Trilha do Lobisomem para vocês. Fica aí um combo de lobisomem para esse Halloween. Leituras rápidas, leituras fáceis, leituras bem temáticas, tá? Acho que vale a pena, de novo, se vocês pegarem de barbada. E também é só não esperar uma obra muito complexa do King que vocês vão conseguir achar um respiro para se divertir com essa leitura. É só não esperar demais, beleza? Eu vou ficando por aqui, deixa teu like, comenta aqui vocês que já leram A Hora do Lobisomem, acham que é uma literatura que vale realmente a pena? Principalmente, acha que vale R$65? Fica aí uma boa reflexão sobre. Compartilhe esse vídeo com quem possa interessar, o parceiro, amigo, fã de King. Chega junto, vamos trocar uma ideia. King acaba aparecendo muito aqui no canal, como vocês já sabem. Inscreva-se no canal, ative o sininho para notificação. Semanalmente tem vídeo novo por aqui. E eu estou com alguns projetos. Olha, não vou dar muito spoiler, mas vai ficar sensacional. Então não esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. De qualquer forma, toda semana vocês me encontram aqui nas terças-feiras às 19 horas com certeza, podendo ter vídeos extras durante a semana. Valeu, eu vou ficando por aqui e a gente vai se falando.